Boa noite, tudo bem? Tudo em paz? Muito bom estar aqui mais uma vez para conversarmos sobre a palavra de Deus, para adorarmos, para cultuarmos. Essa é a nossa função, esse é o nosso objetivo. Eu digo sempre que uma pessoa que não gosta de ir à igreja, que não gosta de cultuar, que não gosta de celebrar, é uma pessoa que não pode querer ir para o céu. Porque se há algo que nós vamos fazer lá, segundo Isaías, além de trabalhar, de prover o fruto do nosso trabalho, tem gente que acha que depois que chegar no céu vai ficar só voando, vai ganhar um par de asinhas e vai ficar voando. Não tem nada disso. Deus não nos criou com asas, nós não temos asas, Deus nos criou para trabalhar. Adão e Eva lá no jardim do Éden trabalhavam antes do pecado. Deus estabelece Adão e Eva, casa os dois, coloca lá no jardim do Éden, dá que ordem para eles? Do sol do seu rosto vocês vão trabalhar e vão comer. E ali eles plantavam, eles cuidavam dos animais. Para os gaúchos aí, só o único problema é que não vai ter churrasco lá, né? Mas aí a gente faz carne de soja, alguma coisa assim, e assa, né? Não vai ter churrasco, por quê? Para ter churrasco tem que matar os bichos. A Bíblia diz que quando Jesus vier, a morte já não existirá mais. Então vocês vão ter que mudar, fazer churrasco de alface, de repolho, espetar o repolho na grelha, né? Mas enfim, é um privilégio estarmos aqui para cultuar a Deus, para adorarmos a Deus. Isso tem alguns aspectos que são extremamente importantes. Primeiro, transformar a nossa vida diariamente. Nós precisamos dessa transformação. Quando o apóstolo Paulo lá em Coríntios fala que nós não devemos nos conformar com esse século, ele diz, devemos nos transformar, que é um processo. A palavra grega que o apóstolo Paulo usa ali foi traduzida para o português também como metamorfose. Ou seja, pensa que quando nós nos encontramos com Cristo, nós somos mais ou menos no pecado como uma lagarta, daquelas bem feia, né? E aí depois de um processo de transformação, a lagarta vira uma borboleta. Então esse processo que nós temos que passar, e o culto, a celebração, ela tem essa função, mas ela também tem a função de nos preparar para a vida. Porque o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer quarta-feira, sexta-feira? Eu não sei, você não sabe, mas o que importa é saber que se estamos firmes em Deus, então aconteça o que acontecer, estaremos preparados. Porque o que nos prepara para enfrentar a vida é a fé. O que nos prepara para enfrentar os desafios é a fé. Dinheiro nenhum do mundo vai te preparar para a vida. Diploma nenhum do mundo vai te capacitar para a vida. O que vai te capacitar e te preparar é Deus. E o culto ele tem essa função. E tem a função de nos colocar diante de Deus. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e o 52. Se você não trouxe a sua Bíblia, não tem problema, acompanhe com a gente a minha leitura. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e o 52, diz assim: Eis que vos digo, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Diga assim, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Se tem uma situação que é muito chata, eu compartilhei quarta-feira aqui com as pessoas que vieram no nosso encontro de oração, é quando chega uma visita na nossa casa sem avisar, não é? Não aquelas visitas ali da cidade, que veio, vai tomar um cafezinho rápido. É quando chega aquele cunhado seu, com a esposa, 5 filhos, toca a campanha, você fala, quem é? Fala assim, ô cunhado, é o cunhado, viajei 1.200 quilômetros e vim visitar você. Aí você abre a porta, ué, vamos entrar, né?
E aí, para piorar, a sua cunhada é daquelas mansas, que termina o café da manhã, não levanta, não ajuda a lavar a louça, não prepara nada, vai para a televisão, coloca o pezão no sofá e vai assistir. E aí grita de lá: o almoço vai demorar? É ruim, né? É ruim assim, esse tipo de situação, por quê? Porque é surpresa. Se chega uma visita na sua casa, de forma assim, sem avisar, atrapalha a sua agenda. Você estava preparado para fazer algo, você estava preparado para sair, para fazer um trabalho, para executar alguma coisa, mas agora chegou a visita que vai passar ali 3, 4, 5 dias na sua casa. Quem sabe muito bem como que é isso, é quem morou em Curitiba. Curitiba, baixa só um pouquinho para mim, já. Curitiba, as pessoas elas não gostam de receber visitas sem avisar. Certa vez, assim que eu fui pastorear em Curitiba, pastoreamos lá 8 anos, fomos visitar as pessoas da igreja, conhecer as pessoas da igreja. E aí um membro da igreja foi conosco, mostrando onde morava e tal. E já eram as 8 horas da noite, a gente já estava fazendo visita desde a 1 da tarde, cansados. Chegamos na casa de uma senhora da igreja, e aí bateu palmas. Ela abriu a janelinha assim, olhou, viu a gente, falou: o que é que foi? Aí o rapaz estava com ela e falou assim: o pastor veio fazer uma visita. Ela falou: estou precisando de visita agora não. E fechou a janela. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e falou: vamos embora, né? Vamos embora. Aí depois eu fui descobrir que o curitibano, ele não gosta. Se você está na escola, esperando o filho sair, e uma pessoa chegou e falou: oi, Jás, tudo bem? Você, a sua menina estuda aqui? Tá, pode saber que não é curitibano. O curitibano chega e fica assim. Você fala: boa tarde, ele. Essa menina estuda aqui série, na 8ª, por quê? Tem algum curitibano aqui? Tem não, tinha que ter perguntado primeiro, né? Mas é mais ou menos assim o curitibano, ele não gosta de receber visita, por quê? Porque é o inesperado. O inesperado é ruim. Não é ruim quando chega uma conta na sua casa, inesperadamente, você não estava esperando aquela conta. Exemplo, você foi para São Paulo, né? Está conversando agora ali, né? E aí, inesperadamente, depois da sua volta, o que você chega no correio? 10 multas, porque é o que acontece, né? 10 multas. Inesperadamente. É ruim. Mexe no seu orçamento, não é legal. A gente não gosta de surpresas. Surpresa é ruim. Para que a gente não seja pego de surpresa, a gente precisa se preparar. Exemplo, nós vivemos numa região de agricultura. É necessário o cuidado com a lavoura, para quê? Para na hora de dissecar na hora certa, na hora de colher na hora certa e plantar na hora certa. Se mudar essa agenda aí, complica tudo lá na frente. O agricultor tem que estar preparado para plantar e tem que estar preparado para colher. A gente precisa estar preparado para surpresas agradáveis e para surpresas desagradáveis na vida, porque elas vão acontecer mais cedo ou mais tarde. É por isso que nessa noite eu quero meditar com você brevemente sobre surpresas ou surpreendidos, porque você vai ser surpreendido mais cedo ou mais tarde, na hora que você menos espera. E eu me arriscaria a dizer, na hora que a geração de cristãos que estamos vivendo hoje menos está preparado para essa surpresa. Sabe por quê? Se tem uma coisa que nós não temos tempo hoje, é para Deus. Vamos fazer um teste rápido aqui. Quantas vezes por semana você abre a Bíblia e lê? Você tem o hábito de orar fora aqueles horários, acordar, dormir e almoço e janta? Você faz o culto em casa, ou o seu culto é só no domingo aqui, uma vez por mês? E aí, se a gente fosse ouvir a resposta de vocês, muitos teriam as suas desculpas dizendo assim: eu não tenho tempo, eu viajo muito, eu não tenho tempo, meu trabalho consome toda a minha agenda, todo o meu horário, quando eu chego em casa, eu estou cansado demais para orar, e quando eu vou orar eu durmo.
Eu não consigo ler a Bíblia, porque eu começo a ler a Bíblia e já bate o sono e eu durmo em cima da Bíblia. Queridos, apóstolo Paulo nesse texto diz que a volta de Jesus Cristo vai surpreender muitas pessoas, principalmente pelo fato que será uma volta inesperada, num abrir e fechar de olhos. Literalmente o apóstolo Paulo está dizendo que é num piscar de olhos. Tenta prestar atenção a velocidade que é quando você pisca os olhos. Você não pisca assim, é milésimo de segundo. Ou seja, num piscar de olhos, o céu já se abriu, os anjos já voltaram, as trombetas estão tocando, a morte já não existirá mais. Num piscar de olhos, Lúcifer com toda a terça parte dos anjos que caíram com ele já sumiram do universo. Num piscar estão ressuscitando os cemitérios, os vivos já estão sendo transformados. Num piscar de olhos você está diante do tribunal de Deus, sem a menor chance de mudança. Não vai ter tempo para se arrepender depois. E por que eu digo que muitas pessoas da nossa geração, se Cristo voltasse hoje, seriam surpreendidas? Porque a maior estratégia que o diabo usa hoje é de roubar o nosso tempo. Nos antepassados, eu comentei isso aqui quarta-feira, o diabo, ele amedrontava as pessoas. Quer ver os cabeça branca aqui? Tudo vai falar que morria de medo da mulher de algodão. Quem aqui tinha medo da mulher de algodão, quando estudava na escola? Era só eu? A loura? Quem aqui lá no passado ficava a noite sem dormir escutando história de mula sem cabeça? Quem aqui morria de medo do Saci Pererê? Há uns 30 anos atrás? Hoje, o diabo não amedronta mais as pessoas, sabe por quê? A grande estratégia dele é convencer você que ele não existe. Então, por que eu vou ter medo de algo que não existe? Se mula sem cabeça não existe, porque hoje com a internet, se alguém falasse assim, olha, o aluno chegou na escola, ou ouviu falar que existe mula sem cabeça, o que ele faz? Pega o celular, digita no Google, mula sem cabeça. É uma lenda. Não existe. Não, pastor, isso aí não existe. Saci Pererê. Não, isso é uma lenda de uma pessoa que andava com um pezinho, com um cachimbo. Isso é história. Mas, quando o diabo convence você que ele não existe, por que se preocupar com o inferno, se o inferno não existe? Por que se preocupar com a volta de Jesus, se ele não vai voltar? Aí o inimigo mudou a estratégia. Sabe o que ele faz hoje? Rouba o seu tempo. Me responda aqui, levanta a mão aí. Quem acha que o tempo está curto para fazer as coisas que você tem que fazer todo dia? Só eu? Mais um gato pingado aí? O tempo está curto, não está? Puder dar uma esticada a mais. Na verdade, a rotação e a translação da Terra, desde que foi criada há 4,5 bilhões de anos, é a mesma. A grande questão é que hoje nós temos mais atividades do que antigamente. E aí quando o inimigo convence você que você precisa de mais bens do que você tem, você vai ter que trabalhar mais. E quando você trabalha mais, então você não tem mais tempo para sua esposa. E aí quando você não tem tempo para sua esposa, automaticamente você não vai ter tempo para os filhos. E aí se você não tem tempo para os filhos, o seu filho vai ser criado pelo pai Google e pela mãe YouTube. E aí quando você não tem tempo para os seus filhos, a sua família entra em frangalhos. E aí a sua família entra em frangalhos, você vai culpar Deus, quando você não tinha tempo para a sua família e nem tempo para Deus, porque afinal de contas você fez conta demais, você comprou o que não precisava, e agora você tem que assumir esses compromissos. Então você diz assim, Deus, eu preciso trabalhar até no domingo, ou chega no domingo, eu estou tão cansado, que eu não consigo ir para a igreja te cultuar, eu não tenho tempo para o Senhor. E aí quando nós não temos tempo para Deus, o que acontece? Nós somos surpreendidos com a volta de Jesus. E quando você olha os sinais, Jesus diz assim, olha, presta atenção.
Alguns sinais vão acontecer que antecederão a minha volta. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Filho se levantará contra pai, pai contra filho. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Haverá fome e terremotos em vários lugares. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu citei 5. Quantos desses 5 está acontecendo nessa geração? Todos. Ou seja, Deus está dando sinais para mim e para você, para a humanidade, que Cristo está às portas do céu. Mas ainda assim muitos serão pegos surpreendidos. E aí eu quero dar 3 dicas para você não ser pego surpreendido com a volta de Jesus. Primeiro deles, se prepare para o encontro com Deus. Porque esse encontro com Deus, o apóstolo diz lá nesse texto que nós lemos, que ele será inevitável. Um por um vamos comparecer perante o tribunal de Deus. E a Bíblia diz que vão se abrir livros, e mais livros, e o livro da vida será aberto. E cada um de nós seremos julgados um por um. E aí um adolescente falou assim: pastor do céu, mas a humanidade inteira? Eu falei: é. Ele falou: mas vai demorar muito. Eu falei: não se preocupe, Deus já pensou nisso. Porque nesse exato momento do julgamento final, a eternidade já vai ter se instalado no mundo. Não existirá mais amanhã e nem ontem, será o eterno presente. Então você não vai poder dizer assim que o julgamento do Alexandre demorou um dia, porque os dias não serão contados mais. Mas fato é que a Bíblia diz que nesse livro estará escrito a seu respeito. E o que está sendo escrito a seu respeito? Que você foi um cristão relaxado, que você foi um cristão relapso, que você era um cristão que não orava, que você era um cristão que ia aos cultos apenas como uma atividade espontânea, que você buscava a Deus quando tinha tempo. Ou está sendo escrito nesse livro que você é um cristão exemplar? Ou está sendo escrito nesse livro que você é um pai exemplar para os seus filhos, que você e a sua família estão à presença de Deus, que vocês buscam a Deus, que vocês andam de acordo com as Sagradas Escrituras? Queridos, me envergonha e me dá nojo boa parte do cristianismo que nós estamos vendo à nossa volta. Um cristianismo interesseiro, um cristianismo que só fala de dinheiro, um cristianismo que não demonstra o mínimo de compaixão e de amor pelo próximo, um cristianismo que se desassociou completamente das Sagradas Escrituras, um cristianismo que segrega, um cristianismo que afasta as pessoas, que divide as pessoas. Esses dias eu estava falando no vídeo, não publiquei esse vídeo ainda não, de que a pior coisa que o diabo inventou no mundo, pior coisa, pior do que a cocaína, do que o crack, pior do que a cachaça, do que qualquer outra coisa, se chama religião. Pior coisa que o diabo inventou. Porque cristianismo não é... Cristianismo aproxima as pessoas. Cristianismo ama. Cristianismo perdoa. Cristianismo faz o bem. Cristianismo deseja o bem. Cristianismo estende a mão. Religião não. Religião segrega. Aqui, em Chapadão do Sul, quantos aqui se lembram uma vez que eu fui pregar aqui na paróquia São Pedro Apóstolo? Vocês lembram disso? Alguns anos atrás. Pois eu ouvi depois de um líder evangélico. Um líder evangélico. Ele falou para mim assim: olha, o senhor não deveria ter ido lá pregar para aquele povo, porque na minha opinião o que eu quero é que os católicos se explodam. E eu falei para ele: eles são mais cristãos do que o senhor. O que é isso? O que é religião? A religião diz assim: para você ser salvo, você tem que usar camisa branca com listas rosas. Vai ficar gravado depois, o que é que eu falo?
A religião diz assim: olha, para você ser salvo, você precisa usar calça jeans. Você tem que agir assim, tem que agir assado. Você tem que pensar desse jeito. Você tem que seguir a minha regra. Não. A Bíblia diz que para você ser salvo, você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Eu acho interessante a didática de Deus. Como é simples. Como é simples. A Bíblia diz que o Espírito Santo está lá no livro de Atos. Fugiu o nome dele. E leva lá para o deserto, para ele pregar para o eunuco. Filipe. E aí Filipe então começa a correr, e o eunuco na charrete lendo Isaías, e Filipe correndo atrás daquela charrete, e falou: você está entendendo? Ele falou: não estou entendendo. Ele falou: quer que eu te explique? Ele falou: quero. Então para essa carroça. Aí ele parou a carroça, Filipe subiu, pregou para ele, ali alguns momentos, e aí o eunuco fala assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Filipe diz assim: Deus descomplica. Você crê? Creio. Então seja batizado. Ele falou: então tem água aqui, o que impede de ser batizado? Não, para a carroça. Parou, a carroça batizou. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Filipe de volta para Jerusalém, e o eunuco foi para a África. Crente batizado, cristão batizado. Queridos, quando nós olhamos o preparo para o encontro com Deus, é um preparo individual. Você não vai se encontrar com Deus enquanto comunidade evangélica. Você não vai se encontrar com Deus enquanto comunidade cristã. Você não vai se encontrar com Deus como povo que faz parte de um rebanho pastoreado pelo Alexandre Pervidor. Você vai se encontrar com Deus individualmente. E você precisa estar preparado para esse encontro. E esse preparo, ele é pessoal e é personalizado, é a sua busca com Deus. Você jamais vai poder chegar diante de Deus um dia e falar assim: Deus, eu não estou tão preparado quanto deveria, porque o meu pastor não era um homem de Deus, porque o padre da minha paróquia não era uma pessoa que trazia uma mensagem boa para mim. Deus, eu não estou tão preparado porque minha esposa não me ajudava, porque meu marido não era um homem de Deus. Não. A Bíblia diz que um por um vai responder diante do tribunal de Deus. E eu pergunto: se esse tribunal fosse hoje, você estaria preparado? Você estaria preparado ou não? Pastor, mas como eu vou me preparar para esse encontro com Deus? Vá para as Sagradas Escrituras, presta aqui. Você tem a Bíblia. Leia as Sagradas Escrituras. Coloque em prática o que está aqui. Porque ler e não praticar é como comer e não digerir. O alimento, quando vai para o seu intestino, ele precisa passar pelo processo da digestão. Senão, você vai ser uma pessoa que come muito, mas vai continuar sendo desnutrido. O que está faltando na nossa geração de cristãos é ler e colocar isso aqui em prática. Todo dia. 7 dias por semana. 30 dias por mês. 365 dias por ano. O cristianismo é uma bênção desde que você o execute. É por isso que Jesus Cristo diz que quando você coloca isso aqui em prática, você se torna sal da terra e luz do mundo. Quem aqui já morou na roça? Quem aqui já morou na roça e não tinha luz elétrica? Uma luz de uma velinha faz a maior diferença, não faz? Uma luz de uma velinha clarearia esse ambiente aqui. Obrigado. Uma velinha só. E eu poderia mudar. A luz da chama de um fósforo aceso na escuridão faria diferença. Esse é o cristianismo que os cristãos deixaram de praticar. A diferença no mundo. A diferença para o bem. E qual que é a função da luz? Clarear o caminho? Mostrar o caminho? Mostrar a direção? Para que você tem farol na frente do seu carro e não é do lado? Por que o farol fica na frente do seu carro e não fica atrás? Para mostrar o caminho. Para mostrar a direção que você deve seguir. Mas não adianta o seu carro ter um farol ou 2 faróis na frente
e você não ligar eles quando você está dirigindo à noite. Não adianta você ter a palavra de Deus nas mãos e não ler e não colocar em prática. Então, para você se preparar para esse encontro com Deus, você precisa colocar as Sagradas Escrituras em prática na sua vida. Segundo conselho que eu dou para você, não ser surpreendido, baseado nesse texto de 1 Coríntios 15, 51 e 52. Se prepare para a sua colheita. A Bíblia diz que a herança do Senhor para nós é a herança eterna. O problema é que o mundo que vivemos hoje, capitalista, o problema é que o inimigo conseguiu nos convencer que esse mundo é melhor do que o mundo que virá. Não estou dizendo que você não possa trabalhar ou lutar para ter coisas boas desse mundo. São bênçãos também. Mas a partir do momento que você deixa Deus de lado para investir apenas nas coisas desse mundo, você está trocando o que é muito melhor por algo que é passageiro. Na Discovery, sobre a descoberta de um túmulo no Egito, KV62, a 14 metros da KV62, que foi a tumba onde foi encontrado Tutankhamon, em 1900 e alguma coisa. 60 anos depois, agora, a 14 metros, descobriram uma outra tumba. E chamou a atenção dos arqueólogos que aquela tumba, ela tinha pelo menos uns 10 sarcófagos. E vários vasos blindados, selados em cima. E o que chamou a atenção deles foi a tumba que estava lá no canto da parede. E várias outras tumbas por cima, cruzando assim. Eles foram tirando, até que chegou naquela última. Que corpo está aqui? Uma tumba de 3.000 anos ali, sepultada. Será a esposa de Tutankhamon? Será a mãe de Tutankhamon? Tiveram quase um mês de trabalho para tirar aquilo ali, para preservar o corpo que está ali dentro. Quando eles descobriram o sarcófago, ele estava cheio de ouro, cheio de utensílios usados no Palácio Real há 3.000 anos guardados ali. O que eles fizeram, segundo os arqueólogos? Colocaram a sepultura, sarcófago de Tutankhamon a 14 metros, fizeram uma outra tumba com toda a sua riqueza num outro lugar, para que, se algum saqueador algum dia descobrisse, não saqueasse a sua riqueza. A maior riqueza que você tem, Cristo está preparando para você na eternidade. A maior riqueza que você tem nesse mundo, ainda assim será volátil, passageira. Não deixe que o mundo, que o inimigo te convença que esse mundo é melhor do que o mundo que Cristo tem preparado para nós. E é a promessa de Jesus quando ele diz assim: eu vou preparar-vos lugar, e quando estiver preparado, voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Quer estar com Cristo na Nova Jerusalém? Amém. Então se prepare, para que você não seja pego de surpresa. Se prepare para a sua colheita. A melhor colheita que você vai passar por ela, não faz parte desse mundo, mas faz parte da eternidade. A Bíblia diz assim, lá em Apocalipse, que lá será um lugar que não haverá doença, nem choro, nem dor, nem morte. A Bíblia diz que lá não haverá briga, não haverá conflito. Tenta imaginar um mundo sem problema. Será a Nova Jerusalém? Mas você, para fazer essa colheita, você precisa estar preparado. Eu citei aqui há algum tempo as pessoas que ganharam na Mega Sena. Em toda a história da Mega Sena, da Caixa Econômica Federal, de todas as pessoas que ganharam a Mega Sena acumulada, ali na casa dos 40, 50 milhões, apenas 2 estão ricos. E por quê? Os outros todos ganharam 50 milhões
e ficaram, na sua maioria, pior do que estava antes, mais pobres do que estava antes. Segundo o especialista, eles tinham muito dinheiro, mas não estavam preparados. Não estavam preparados para tanto dinheiro. E aí pensou assim, eu tenho 50 milhões, eu vou comprar uma Ferrari custa o quê? 3 milhões? Dá para comprar, vou comprar. Mas aí se esquece que tem o seguro da Ferrari de 3 milhões. Aí se esquece que tem o PVA da Ferrari de 3 milhões. Aí se esquece que tem a manutenção, aí a Ferrari que custou 3 milhões vai para 10. A pessoa não tinha preparo para ganhar tanto dinheiro. Aí eu fiquei sabendo, não sabia disso, talvez você não saiba, que nos Estados Unidos, a pessoa que ganha uma bolada assim, acumulada, ela só recebe o dinheiro depois que passar por um tratamento com psicólogo indicado pelo governo. Então a pessoa primeiro ela vai passar por um psicólogo, o psicólogo vai orientar e tal, depois de um certo tempo é que o dinheiro vai cair na conta dela. Uma ótima ideia, porque melhor do que ganhar 50 milhões é ter sabedoria para administrar 50 milhões. Sem sabedoria não é nada. E eu te pergunto, você está preparado para a sua colheita? Você tem pensado diariamente no que Cristo tem preparado para você? Ou a sua vida se resume apenas ao dia a dia que você tem aqui? Ou a sua vida se resume apenas ao seu carro, à sua casa, à sua conta bancária, às suas roupas, ao seu calçado? Precisamos estar preparados para a colheita. E eu confesso para vocês, eu tenho me preparado a cada dia para a minha colheita. E vocês? Esses dias eu estava pensando no ministério. Entre seminário, ordenação, campo missionário, estamos há 25 anos no ministério. E teve um dia que eu orei e falei, Deus, já preguei muito. Já aconselhei muitas pessoas. Já conduzi muitas pessoas pelos teus caminhos. Agora eu quero dizer como Paulo, completei a carreira. Agora eu quero descansar. Mas eu olho para trás e vejo que a semente foi lançada. E cada mensagem que eu ministro, ela foi lançada no seu coração. Eu estou preparando a minha colheita. Não estou dizendo que eu mereço mais do que vocês por ter me dedicado à obra do Senhor. Mas estou dizendo, eu me dediquei à obra do Senhor. E você? Para que você não seja surpreendido, um terceiro e último conselho que eu te dou: se prepare para uma nova vida. É impossível você se tornar um cristão e continuar com a sua vida do jeito que ela é. Ela tem que mudar. E a partir do momento que você chega à conclusão que a sua vida está muito boa, não precisa de mudar, você chegou ao fundo do poço. Você não entendeu nada de Cristo. Certa vez o apóstolo Pedro, querendo fazer uma média com Jesus, falou assim: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa que peca contra mim? Até 7 vezes? Aí ele foi audaz, porque de acordo com a Escritura, o número 7 é o número da perfeição na Bíblia. Então o apóstolo Pedro falou assim: não, vou fazer uma média agora com o mestre, né? Até 7 vezes, Senhor? Jesus falou: não, Pedro, até 70 vezes 7. Um jargão daquela época que significa infinitamente. Infinitamente. E às vezes, a gente, quando não entende o valor do cristianismo na nossa vida, a gente não entende a importância do perdão. E aí você vê os conflitos familiares, porque marido não perdoa esposa, esposa não perdoa marido. E aí a gente se torna uma pessoa rancorosa, porque a gente não é capaz de perdoar e liberar perdão naquelas coisas ruins que acontecem conosco, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja por onde for. E aí a gente deixa de fazer uma grande colheita e a gente deixa de viver uma nova vida, simplesmente porque a gente deixa Cristo de lado e fala: Senhor, na minha vida o Senhor não toca. Ou eu quero Deus na minha vida, desde que o Senhor não mexa com a minha estrutura. Ou eu quero Deus na minha vida, desde que eu faça do jeito que eu quero. Uma nova vida
dentro de um contexto cristão, implica em você ter atitudes que mudem constantemente. E eu vou falar uma coisa aqui, espero não te desestimular com o que eu vou falar, a você continuar melhorando. Você nunca vai chegar a 100%. E o dia que chegar a 100%, Deus te leva. O apóstolo Paulo nos dá um ensinamento também quando ele diz assim: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o que eu faço? Prossigo. Diga, prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo sabia qual era o alvo dele. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo diante de Deus? Qual é o seu alvo espiritual? Qual é a diferença que você pretende fazer, promover dentro da sua família? Qual é a diferença que você pretende promover dentro da sua cidade, dentro da sua igreja, da sua comunidade? Qual é a diferença que você pretende promover dentro do reino espiritual? É necessário mudança de vida. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala sobre a importância do melhoramento contínuo da sua vida. De você não ser hoje quem você era ontem, mas também de ser alguém melhor amanhã do que você foi hoje. Quero dizer para você que Deus irá te surpreender, se você não estiver preparado. Isso pode acontecer amanhã, pode acontecer hoje, isso pode acontecer daqui a 10 mil anos, daqui a 50 anos, como acha meu pai. Mas lá, nesse dia, você não vai poder dizer que eu avisei. Você está sabendo. Você precisa mudar. O apóstolo diz assim: no momento, um abrir e fechar de olhos, os céus vão se abrir e Cristo voltará. Acredite, que você esteja preparado para esse momento. João, ele trata desse dia da volta de Jesus de duas formas. Em um momento no Evangelho ele fala sobre o grande e glorioso dia do Senhor, a volta de Jesus. No outro momento ele trata como o grande e terrível dia do Senhor. Mas é o mesmo evangelista, é o mesmo escritor. Por quê? Duas posições diferentes. Aqui não se trata do ângulo de quem está escrevendo o Evangelho, se trata do ângulo de quem vai receber Jesus. Para umas pessoas será o grande e glorioso dia do Senhor. Acabou. Maranata, vem Senhor Jesus, como nós cantamos aqui. Para outras pessoas será um grande e terrível dia. Apocalipse diz que muitas pessoas, ao olharem Jesus, vão procurar a morte, mas a morte já não existirá mais. Que muitas pessoas vão pular dos penhascos para morrer e não vão morrer, porque já não existirá mais a morte. Agora é o julgamento. E o meu desejo é que essa mensagem não seja algo que venha te apavorar, mas venha te estimular a você se preparar para não ser pego de surpresa quando Jesus Cristo voltar. Feche seus olhos.